Ah, segunda de manhã, geralmente, eu acordo, faço café, vou ler a Bíblia, vou orar. E em seguida vou pedir para Deus me orientar quanto às mensagens. E fico, tarde, noite, dia seguinte, procuro estar disponível a semana toda. E Deus começa a falar, e eu começo a escrever, começo a orar, começo a pesquisar, começo a colocar a mensagem e vou trabalhando dia após dia até o dia da pregação. Tenho vivido para pregar esta palavra para vocês. Estou dando a vida para que vocês possam ouvir essa palavra. Essa semana, na quarta-feira passada, agora, quando Deus começou a falar no meu coração, Ele falou sobre um tema que eu preguei no mês passado, que é sobre o perdão. Alguém se lembra da mensagem do perdão do mês passado? Sim? Sim? Você perdoaria seu marido se ele vai te atrair outra vez? Lembra que ele foi falando isso? Aí, então, comecei a escrever uma página sobre o perdão. Eu parei. Mas, Senhor, recentemente foi falado sobre o perdão, mas eu não questionei Deus. Parei de escrever nesse dia, fiquei orando. No dia seguinte, continuei escrevendo sobre esse tema, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Talvez alguém necessite ouvir isso. E quem sou eu para discutir com o meu Senhor? Paulo Roberto, eu nunca sei o que vai ser pregado, nunca. No ano todo, todos os anos. Eu fico na dependência. Aquilo que Deus fala, eu obedeço. Não questiono Deus. Mas essa semana, Kézia, eu falei, nossa Senhor, outra vez sobre o perdão. Será que tem algum coração duro na igreja? Será que tem alguém magoado na igreja? Fiquei bem preocupado com isso, sabe? Se tem ou não tem, eu não sei, Márcia. Mas eu sei que eu tenho que obedecer ao Senhor. Por isso a mensagem de hoje tem como tema o perdão ao imperdoável. Entendeu? O perdão, Zeca, para aquele que não merece perdão. Você já viu as pessoas falarem sobre isso por aí? Eu tenho vontade de matar, né? Hã? Às vezes, Ivone, quando eu recebo uma luz de Deus sobre a obra da cruz, eu fico impactado. Este ano tem sido um ano que Deus tem mostrado aspectos da cruz que eu nunca havia conhecido. Eu fico maravilhado com Deus. E quando Ele me mostrou mais um aspecto sobre o perdão da cruz, eu falei, puxa vida, o mundo precisa ouvir isso. A igreja precisa ouvir isso. Ninguém está pregando sobre isso. Mas isto é o que o mundo precisa nos dias de hoje. Jesus foi injustiçado. E pouco antes, Anderson, de Jesus ser entregue para ser crucificado, sabe aqueles judeus que falavam, não queremos Israel, queremos Barrabás. E quanto a este aqui que fala que é o rei de vocês, crucificam-o, crucificam-o. A multidão ali gritando para crucificar Jesus. Mas eu não vejo nele crime algum, disse Pilatos. Sabe o que esse povo falou, Priscila? Sabe o que esse povo falou nessa hora? Falou assim, Mateus 27, 25.
E o povo todo respondeu: caia sobre nós seu sangue e sobre nossos filhos. E isso você teria coragem? Jamais. 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 Que palavra horrível. Que atitude horrenda. Os judeus estão falando que estavam prontos para serem condenados, eles e de geração em geração. Palavra insana, louca, incabível. Que pai se coloca para ser amaldiçoado por Deus? Que pai coloca sua própria família para ser amaldiçoada? Isso me impacta, sabe? Me impacta. Como é que tiveram coragem? Às vezes eu leio historiadores que dizem que os judeus, 7 milhões foram sacrificados nos campos de concentração. Os judeus são perseguidos, mortos. E já ouvi falar que é porque eles se colocaram debaixo de condenação. Não estou levando nada nesse sentido, mas me assusta esses homens gritarem: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Eu nunca diria isso, porque eu amo os meus filhos, eu amo os irmãos. Eu nunca pediria que os irmãos sejam amaldiçoados. Não tem cabimento. Ao condenar o justo Jesus, os judeus, sem temor algum, estavam se colocando debaixo de grande maldição. Que coisa séria, que coisa séria. Kelly, se eu fosse Deus, eu massacrava esse povo. Se eu fosse Deus, eu acabava com essa raça. Para mim, são imperdoáveis. Não tem perdão. Mataram o justo. E ainda se colocar de peito aberto. Eu assumo isso, velho. Mas, quando nós lemos a história e a Bíblia, o sangue de Jesus caiu sobre eles. Amém? Caia sobre nós, seu sangue. Caiu. Sim. O sangue de Jesus caiu. Sim ou não? Eles disseram: caia sobre nós, seu sangue. O sangue de Jesus caiu sobre esse judeu. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim? Não? Eita! Agora eu não sei. Sim ou não? Minha mãe está fiel que é sim. Sim? Em forma de graça, de perdão, de sangue de Jesus. Purificamos. Essa é a expressão dos judeus: caia sobre a nossa cabeça o sangue deste. O Velho Testamento mostra isso. O sangue de Jesus caiu sobre esse aqui. Certo? Só que caiu não na cabeça, mas no coração. Incrível! É por isso que eu olho para a cruz e falo: só Deus mesmo, porque se fosse por mim era na testa, pá, acabou. Mas, mesmo diante de tanta maldade e injustiça, Jesus derramou seu sangue por esses aqui que gritaram contra ele. Isso significa perdão ao imperdoável. Que coisa é isso, gente? Aonde a gente vê isso fora de Cristo? É maravilhoso. O sangue de Jesus caiu sobre o coração dos imperdoáveis.
A cruz é Deus perdoando os imperdoáveis. Dá para entender isso? O mundo precisa ouvir isso. O mundo está em guerra. Em fevereiro de 2001, Valtinho, um submarino americano, sem querer, bateu no pesqueiro japonês. E nesse acidente, 9 japoneses morreram. O pai de um desses que morreu, japonês, falou na televisão: isto é imperdoável! Isto é imperdoável! Ele gritava. Às vezes a gente não sente muito porque não é com o nosso filho, né? Mas é um casal que havia contratado uma babá. A filhinha de 1 ano e pouco, morreu nas mãos da babá. Aquele casal cheio de fúria no tribunal gritava: eu nunca vou perdoar essa mulher. Nós não vamos dar perdão para essa senhora aí. A nossa única filhinha morreu nas mãos dela. É imperdoável. Não merece perdão. Escândalo no tribunal. Já pensou? Não vou dar perdão àquele que não merece perdão. Essa é a justiça do homem. Um condenado que havia estuprado várias mulheres, ao receber a visita pastoral, ele perguntou para o pastor: o senhor acha que Deus vai me perdoar? Aquele pastor disse sinceramente, e quase falou o que o coração dele queria falar: por mim, não. Por mim você não merece. Mas esse homem, ele conhecia o perdão da cruz. Era um homem de Deus. Ele apenas abriu o coração dele, dizendo que no início tinha até vontade de falar isso, mas obviamente ele não falou. Olhando eternamente para aquele condenado, o pastor disse assim: se você se arrepender, confessar a Deus, Ele vai te perdoar. Sim. A cruz é a prova que Deus pode reparar o irreparável. Ele pode perdoar o imperdoável. Essa é uma das lições da cruz para mim. Quem pode dizer que merecia o perdão de Deus, sendo pecador, raça de víboras? Quem? Quanto mais conheço Deus, quanto mais vejo a minha velha natureza, mais indigno eu sinto. Eu diria: eu sou o primeiro a ser condenado. Eu não mereço perdão. Para mim, agora, eu vejo como aquela primeira oração da cruz, quando ele estava sendo pregado, quando os nervos traziam tanta dor, Jesus gritou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aquela oração. Meus irmãos, hoje tomo para mim e digo: obrigado, Senhor. O Senhor intercedeu por mim. Por isso há perdão para mim. Hoje eu dou valor àquela oração que Jesus fez naquela cruz.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor intercedeu por nós, pecadores. Todos somos pecadores, e se não houvesse o perdão da cruz, nenhum ficaria de pé diante de Deus. Sou grato pelo perdão da cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essa oração foi respondida por Deus Pai ou não? Sim? Sim? Como você me prova isso? Na Bíblia. Como você me prova que essa oração de Jesus foi atendida por Deus Pai, enquanto Ele ainda estava na cruz? Não. Eu creio que essa oração foi respondida por Deus ali mesmo. Mateus capítulo 27, 54. Mateus 27, 54. O centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. a graça de Deus alcançou aquele centurião e aqueles soldados, tocou neles, porque muito bem eles podiam ir embora para casa, nem ligar para isso, mas um estava acostumado a matar assassinos pendurados na cruz, era comum, centenas já tinham sido, mas a graça veio sobre aqueles homens maus, imperdoáveis. Eu creio, Zeca, que nós vamos encontrar esses caras aqui, lá no céu. Porque Deus ouviu o filho pedindo perdão para eles. E o pai ouviu o filho. O perdão da cruz funciona. E nessa hora aí, pastor, que aquela a paz que estava sobre ele, que veio para a paz que estava sobre ele, veio para O castigo dele nos traz a paz. Isaías 53. O perdão da cruz realmente é para os imperdoáveis. Que coisa boa. A gente pode falar, ufa, graças a Deus. Senão a notícia estava lá, você viu? E aí, pastor? Estava bem, mas Aquela palavra que o senhor falou ontem, que é nós agradecemos porque não é brinquedo. Não é não. Não é não. Quando Deus começa a revelar essas verdades, Maísa, traz alegria, paz, louvor, gratidão. Como é que, Ayrton, eu posso ficar deixando de adorar a Deus quando eu começo a conhecer esse Deus? Como? E aqueles que não conhecem, faltam para não conhecer mais ainda, pior ainda, perde mais ainda. Mas à medida que vamos conhecendo, Laércio, não tem como não adorar esse Deus. É maravilhoso. toda palavra vai se encaixando. Igual Sim. Você falou de ontem. Sim. Vai para um só, para um só. Sim, é tão precioso, meus irmãos, é tão precioso, você não faz ideia. Como Jesus tem um coração cheio de compaixão e misericórdia. Enquanto os judeus queriam apedrejar aquela mulher pega em adultério, Jesus protegeu e perdoou aquela mulher. Enquanto os judeus falavam mal contra Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos que ninguém gostava, Jesus foi na casa dele e o perdoou. Jesus já praticava a cruz antes da cruz. Jesus foi um homem crucificado, e crucificado como um homem. Esse assunto é importante para mim, porque eu sei que um dia eu posso pecar, eu não sou perfeito.
Deus tem me guardado do pecado. Deus tem me guardado. Mas eu não me sinto super-homem. Eu sei que eu posso pecar. Mas eu sei, hoje, no meu coração, que há perdão até para mim. Até para um ser como eu, existe perdão. Existe perdão. Por isso eu quero que essa igreja não caia no engano do diabo. Tem crente e ex-crentes que pecam tanto descaradamente que chega um tempo de tamanha opressão demoníaca que ele pensa que já não tem mais saída para ele, que Deus não vai mais perdoá-lo. Então ele cai em depressão e alguns até se suicidam. Engano do diabo. E essa mensagem é para quebrar o engano do diabo. Essa igreja tem que crer no Senhor Deus, não naquilo que o diabo cozinha na orelha. De vez em quando eu encontro crentes de 70 anos para cima, desanimado na vida. Tem que crer na palavra, na obra, no perdão, na justificação. Tem que crer nesse evangelho que muda a vida. Como pai quer que o filho fique 5 anos preso de castigo? Algum pai já fez isso? Qual pai quer que o filho se desgraça até a morte? Nenhum. Quanto mais Deus. Eu vou falar uma coisa que não está na Bíblia, mas é uma coisa que eu experimento, sinto que o Pai quer que eu tenha o restante da minha vida neste mundo em paz. E eu desejo terminar a minha vida neste mundo em paz. Uma das coisas que me alegra no coração é que quando eu morri com Cristo, o seu sangue me justificou, como que tirando o fardo do pecado que eu carregava como pastor. Eu me condenava a mim mesmo pelos pecados do passado. Eu não tinha paz, meus irmãos. Mas após a cruz, aquele fardo ficou para trás. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu tenho paz. Não porque eu consegui, é porque Cristo veio morar em mim. Porque eu fui justificado pela fé no sangue de Cristo. Não que eu mereça ou que eu seja melhor que alguém. Nada disso. É porque Ele fez isto. Ele perdoa o imperdoável que se arrepende e confessa. A cruz é a prova que há perdão para todos. Por isso, igreja, não esconda seus pecados do passado. Voltou lá, voltou? Irmãos, estou falando como pastor. Não esconda pecados, qualquer que seja. Hoje mesmo, confesse todos os seus pecados para Deus e creia que Deus vai te perdoar. Senhor Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados do passado. E tu os conheces, e eu confessarei, nome por nome, pecado por pecado, e desde já peço o teu perdão, em nome de Jesus. Amém? Igreja, não carregue pecados, não esconda pecados, por favor, tá bom? A cruz é um convite de Deus para você lançar o fardo do pecado e seguir seu caminho em regozijo e paz.
Vocês acham que não? Mas quando eu estou aqui na frente, eu olho muito para você. Eu olho como é que está você. Ainda falta, mas eu gostaria de ver uma igreja repleta de paz, justificada pelo sangue de Cristo. É muito importante saber que nós somos perdoados e justificados. É muito importante conhecer a obra da cruz, cara. Por quê? Primeiro, porque aquele que não conhece a obra da cruz, através da qual fomos salvos do nosso pecado, aquele que não foi justificado, perdoado, aquele que continua no pecado, ele está fadado à condenação eterna. Isso é coisa séria. A maioria dos habitantes sobre a face da terra estão debaixo de condenação eterna e não sabem. Não sabe que uma cruz foi levantada. Você tem que pregar a palavra da cruz. A maioria dos crentes não sabe disso. Então, um dos motivos que é preciso que você participe da cruz, seja justificado, é que se você não tiver isso, você vai morrer por causa do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Outra razão é que quando existe pecado, esse pecado nos afasta de Deus. Isaías 59 fala sobre isso. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós para que Ele não ouça vocês. Isaías 59 fala. O pecado nos faz inimigos de Deus, nos afasta de Deus. Não adianta ir para a igreja se ainda é um pecador, pratica pecados, não foi justificado, está longe. Quantas vezes eu fui para o culto só de corpo e havia pecado escondido no meu coração? O meu culto não passava do teto. Quando a gente entende, Valtinho, o quanto o pecado é prejudicial, nos mata, traz maldição, nos separa de Deus, não deixa Deus ouvir nossas orações, estamos sujeitos à opressão do diabo, maldições, um monte de coisa. O pecado é prejudicial. E quando nós entendemos o quanto o pecado é prejudicial, Deus revela o quanto a cruz é benéfica. O crente que não dá importância à cruz não entende como ele é diante dos olhos de Deus. Aqueles que abandonam o caminho da cruz não sabem o quão valorosa é a cruz de Cristo. Ivone Mota, Maria Ivone Mota Silva. Tinha uma senhora que era orgulhosa porque ela tinha uma vida reta diante da família e diante das pessoas, e para ela também diante de Deus. Religiosa, toda semana ia para a igreja, não falava mal da vizinhança, não roubava, não mentia, não adulterava, e ela foi uma pessoa assim, correta, boa. Todo mundo falava que ela era uma santa. Um dia essa mulher foi confrontada por um homem de Deus, um cristão, e esse irmão falou assim: minha senhora, se um dia a senhora ficar sabendo que a honestidade e a retidão que a senhora acha que tem e que pode entrar no céu, se essas coisas da senhora não deixar a senhora entrar no céu, o que a senhora vai fazer?
que ela respondeu? Para ela deve ser um absurdo. Um absurdo. Não, é Deus quem manda. Ela pode achar o mais absurdo que seja, mas se tudo isso que a senhora viveu, se esforçou tanto, lutou tanto para ser uma pessoa honesta, se a sua honestidade não bastar para entrar no céu, o que a senhora faz? Eita, o que você faria, Maria? Aquela mulher ficou branca, quietinha, pensativa, mas para dar uma resposta para aquele irmão, ela falou: sabe o que, amigo? Olha só o que ela falou para ele. Ah, mas quer saber? Para mim, eu acho que Deus vai dar um jeitinho. Eita! Eita, mulherzinha! Deus vai dar um jeitinho de eu entrar nos céus. Eu sou boazinha. Ela se acha. Deus vai dar um jeitinho. Mas aquela irmã, Ivone, estava enganada, porque Deus não quebra galho e nem dá jeitinho quando se trata de entrar no céu. Não entrará o reino de Deus se não nascer de novo. Nenhuma palavra de Deus cai por terra, sabia? O grande erro do povo de Israel, eu estou lendo, todo dia eu leio Velho Testamento e Novo Testamento, mas tem ultimamente vindo, porque o povo não guardou a palavra do Senhor. A igreja de hoje é a mesma coisa, não está nem aí com a palavra de Deus, mas é sério. Por outro lado, eu fico vendo que para se cumprir a palavra do Senhor. Quem edificar Jericó, quando colocar a primeira porta vai morrer o filho, colocou a segunda vai morrer o filho. Foi o que aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor. Deus não faz barganha. A cruz é a prova de que Deus não barganhou, não deu jeito, não fez alguma coisinha. A cruz é a prova que Deus trata sério o pecado. A cruz foi o local onde Deus teve que pagar um alto preço pelo pecado. Então o pecador, quem está no céu, não é jeitinho, não é jeitinho. A cruz é a prova disso, meus irmãos. Quem acha que Deus no último dia vai dar um jeitinho está enganado. Tem muito crente dormindo, muito crente acomodado, muito crente que acha que vai para o céu. Eu queria que muitos tivessem ouvido isso. Não tem jeitinho, não tem jeitinho. A cruz prova isso. No Monte do Calvário, Deus deixou claro que não tem como dar jeito quando se trata do pecado. Para mim, a cruz é bem clara. Não dá para dar os trocadilhos um jeitinho. Não dá. Não dá. A cruz é a ponte que Deus levantou para que possamos transpor o abismo do pecado e chegar a Ele. Sem a cruz, todo pecador fatalmente cairá no abismo e sofrerá a morte eterna. A cruz é Deus dando um jeito no nosso pecado. Pela cruz. Pela cruz. Bárbara, quando o pastor tinha 13 anos, eu fui no cinema. Queria tanto assistir aquele filme de Bang Bang. E eu tinha 13 anos. Quando eu cheguei lá,
Censura, 14 anos. Eu tinha 13, o filme era para cima de 14. Eu peguei o bilhete, dei o nome, já ia entrando. Espera. Deixa eu ver se eu estou com medo. Não tinha tamanho, né? Mostrei minha identidade lá. Homem gostador, olhando para mim. 13 anos. Naquela hora, vou ser sincero, meus irmãos, eu tremi igual vara verde. Mas tremia, não conseguia nem abrir a boca, tremia, de medo. Acho que o homem estava de bom humor. Sabe o que ele fez? Ele olhou para mim, de cima para baixo, essa gabinha de fogo, e falou assim: hoje eu vou dar um jeitinho para você, japonesinho. Falou desse jeito: hoje eu vou dar um jeitinho para você. Entra. Eu faço, correndo. Corra! Ele deu um jeitinho. Mas a igreja não se engane. Não vai ter jeitinho. O jeito se chama cruz. Aí a gente, quando ele fala sobre aquele dia que Nicodemo veio com Jesus. Sim. Quando você ouvir uma mensagem sobre o perdão ao imperdoável, eu quero que você entenda que Deus está falando para você. Perdoar qualquer pessoa. Meus desejos é que essa igreja seja misericordiosa e perdoe. Não acuse, não condene. Deus não fez isso. Deus não faz isso. Quando a gente ouve essa verdade, a gente não tem mais o que condenar as pessoas ou deixar de perdoar as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Aquele centurião e aqueles soldados pediram perdão para Jesus? Não. Ainda que o ofensor que te machucou não peça perdão para você, você perdoe a si mesmo como Jesus fez. Diga amém. Amém. Esse é o perdão da cruz. Perdoar ainda que a pessoa não pediu perdão. Quantas vezes Jesus mandou perdoar um dia? 70 vezes. É muito perdão. Se o sua irmã pedir perdão, pode perdoar, tá? Se não pedir também tem que perdoar. Se não pedir também tem que perdoar. Se não pedir, tem que perdoar assim mesmo. Nos Estados Unidos, um assassino matou mais de 140, 260 pessoas. Assassino. E ele foi condenado. Os familiares estavam lá no tribunal, ele debochava. Ele não pediu perdão. Ele não queria pedir perdão para os familiares. Ele foi condenado e morreu sem pedir perdão. Mas os familiares que perdoaram o assassino, ainda que ele não tenha pedido perdão, eles foram curados da dor, da perda, foram curados do ódio, do sofrimento. Por que devemos perdoar? Porque o perdão cura e liberta. Jesus foi ofendido, massacrado, e ninguém pediu perdão para ele. Mas ele perdoou. A cruz
nos ensina que devemos de perdoar sempre, quem quer que seja, até os imperdoáveis. Existe perdão ao imperdoável. Se você é membro de uma igreja crucificada, perdoe, perdoe e perdoe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar.